Muito bem, nós continuamos aqui em Eclesiastes. Abra comigo a sua Bíblia agora no livro de Eclesiastes. Para quem está em casa também, não deixe de acompanhar a liturgia. Nós vamos agora fazer a leitura de Eclesiastes a partir do versículo 3, do capítulo 3, a partir do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 6. Então, nós vamos ler agora Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16, até o capítulo 4, versículo 6. E eu vou orar para que Deus toque no coração de um irmão para trazer uma água para mim. Né? Já tocou lá. Enquanto a gente faz a leitura aqui, o nosso irmão nos ajuda lá com a água, Sérgio. Nosso diácono, irmão Sérgio. Todos encontraram? Então vamos ler aqui. Eu vou ler, vocês acompanhem na sua Bíblia. Diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Deixa eu pegar aqui. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Pegou 2 uma vez. É benção. Versículo 18, né? Disse comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e os outros, tenho por mais felizes aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos ilumine agora, para que possamos, de forma fiel, expor aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então. Se você perdeu algum dos episódios nessa série em Eclesiastes, está lá no YouTube e está lá também no Facebook ou então no Spotify. Né? Você pode ouvir, caso você, como eu sempre falo, já esteja cansado de me ver, né? Pode colocar no Spotify e ouvir. Nós chegamos aqui então em Eclesiastes capítulo 3, né? Ou melhor dizendo, a segunda parte do capítulo 3, já passando para o capítulo 4. Meus irmãos, outro dia nós tínhamos um filme, eu e a Thaís, um filme péssimo. Assim como eu dou dicas de filmes bons, né? Quando eu acho que é bom, eu também quero alertar vocês quanto aos filmes que são ruins. Ele se chama Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme já de 2008, mas que me chamou muita atenção porque ele é muito ruim. Eu não sei qual o critério que eles usaram para avaliar esse filme, mas ele recebeu inúmeros prêmios, inclusive
o Oscar, né, no ano de 2008. Enfim, não gaste tempo assistindo esse filme, né? Esse filme, ele mostra a maldade imperando, né, reinando em um mundo onde de fato não há espaço para os fracos. Infelizmente, esse filme, ele retrata muito daquilo que vemos na nossa sociedade hoje, mas não é algo exclusivo da nossa sociedade de hoje. O filme mostra, em essência, a maldade, né, a essência da humanidade vivendo a vida debaixo do sol em um mundo sem Deus. Basicamente é isso. E o mundo sem Deus, de fato, não tem espaço, não tem vez para os fracos, porque o que reina é a maldade, é a impiedade. Basicamente, esse filme retrata esse mundo sem Deus. Então, na verdade, quando nós olhamos as notícias dos jornais, é isso que nós vemos. É isso que nos vem à mente. Né? Parece que é um mundo sem Deus. E essa semana não foi diferente, a semana que passou. Na terça-feira pela manhã, foi encontrado o corpo de uma garotinha de 10 anos em Belo Horizonte. Ela havia saído no domingo à tarde para comprar pão, né, e não voltou para casa. Infelizmente, casos como esses, né, são muito comuns em um mundo que impera a maldade, né, que impera aí a impiedade. Isso traz dor e sofrimento para as pessoas que estão próximas, mas também para nós que estamos longe, que olhamos isso de longe, nós que estamos observando, porque nós compartilhamos também das angústias próprias dos seres humanos inconformados com as tragédias que se passam nesse mundo debaixo do sol. Enfim, Salomão, ele está falando nesse texto hoje como alguém que está longe, observando essas coisas acontecer. Porém, nem por isso ele deixa de sofrer por essas coisas ruins que acontecem no mundo. Né? Então, até aqui nós já vimos, na nossa sequência aqui, nossa série de exposições, nós já vimos que Salomão considerou muitas coisas, tentando encontrar nelas satisfação, né? Seja no trabalho, nos prazeres, né, nos bens, mas nada disso preenche o lugar destinado ao Criador em nossos corações, nada disso. Em seguida, Salomão percebeu como Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. Isso porque nós vimos semana passada, Deus é o Senhor do tempo e também da eternidade. Mas agora os olhos de Salomão estão direcionados para um outro aspecto da vida, né? Uma outra realidade da vida. Nosso texto hoje está dividido, basicamente, podemos dividi-lo, né? Em duas partes, onde nós temos duas sequências de observação, reflexão e conclusão. É isso que ele faz aqui. E sempre tendo em mente que a visão de mundo apresentada aqui é, por um lado, angustiante, mas, por outro lado, é a visão realista de muitos aspectos da vida que, às vezes, nós não queremos nem tocar, como, por exemplo, o sofrimento, tanto nosso, como de pessoas perto de nós, e, às vezes, também, né, essas coisas que acontecem longe, mas que nos angustiam também, porque nós partilhamos, né, da dor de um pai, de uma mãe, que se depara com uma situação dessa que eu comentei, dessa jovem lá, né, uma menina de 10 anos lá em Belo Horizonte. Então, ver a vida como ela é, depois da queda, né, lá no Jardim do Éden, pode ser doloroso. Porém, né, é também o primeiro passo para a mudança. Isso porque a vida é assim por causa do pecado, por causa da rebelião, da nossa rebelião contra o Criador. E reconhecer isso pode nos levar a buscá-lo em Cristo. E buscando, né, reconciliar com o Criador em Cristo, nós encontramos então liberdade e a paz que tanto ansiamos. Salomão faz aqui algumas observações. Né? Em primeiro lugar, no versículo 16, ele observa a maldade imperando no lugar da justiça. Isso levou ele à seguinte reflexão, o versículo 17. Deus vai julgar isso, porque existe um tempo
para tudo. E a sua conclusão a respeito dessa observação e reflexão é que Deus só pode estar provando os homens para acabar com a arrogância dos homens, né? Mostrando a eles como eles são, né? Basicamente como os animais. Todos vão para o mesmo lugar. Vocês estão achando que vocês são grande coisa? Né? Vocês são como os animais. Vocês vão para o pó. Né? Isso porque o pó é a marca do pecado. O pó é a marca da morte que assombra as nossas vidas debaixo do sol. Enfim, a sua recomendação é o quê? A recomendação de Salomão. Olha, então vocês se alegrem, façam isso aí, se alegrem com a obra que vocês fazem, né, com aquilo, o trabalho de vocês, porque se a vida for só isso, né, debaixo do sol, nós não temos mais nada para fazer a não ser se alegrar com aquilo que fazemos, né, com a recompensa do nosso trabalho. E aí na segunda parte, na segunda rodada de observação, reflexão e conclusão, ele se detém nas opressões que acontecem nesse mundo sem que ninguém console os oprimidos. Na primeira parte, ele se detém na injustiça que se comete, né, nos tribunais. Né? Na segunda parte, ele se detém, as suas observações, nas opressões que acontecem nesse mundo. Capítulo 4, versículo 1. Isso levou ele a algumas reflexões amargas. Né? Diz ele que mais felizes são os que já morreram. Né? Ou, na verdade, ele continua desenvolvendo o argumento, melhor é para quem nem nasceu, que ainda não viu essas coisas ruins que acontecem aqui debaixo do sol. Não é? Até o trabalho, ele vai dizer, dos homens, eles fazem, né, eles trabalham motivados por inveja. Versículo 4 do capítulo 4 aqui. O que é melhor, então, trabalhar ou cruzar os braços como tolo? Né, no versículo 5. É uma conclusão que ele faz aqui depois de observar e refletir. Enfim, observação, reflexão, né, e conclusão. Como podemos viver em um mundo onde os fracos não têm vez? Essa é a pergunta que nós vamos usar para guiar aqui a nossa reflexão essa noite. Como viver em um mundo onde os fracos não têm vez? Ou como viver em um mundo onde a poeira da morte está em todos os lugares, nos assombrando, trazendo maldade, opressão, né, como resultado da queda. Então nós vamos nos ater aqui primeiro, na primeira rodada aqui, né, de observação, reflexão e conclusão. Né, os versículos 16 a 22 do capítulo 3. O primeiro versículo 16, ele diz assim: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da maldade, da justiça, maldade ainda. Nesse ponto é interessante lembrar que Salomão, como rei, também foi um grande juiz. No primeiro livro dos reis, capítulo 3, a gente não vai ler aqui, mas nós temos uma conhecida história de duas mulheres que brigavam pelo filho, né, diante de Salomão, que era o juiz. Naquela ocasião, o filho de uma morreu e ela tentou usurpar o filho da outra. E Salomão sabiamente conseguiu identificar a mãe do filho de que forma? Ele falou, já que não chega num acordo, me traz uma espada que eu vou partir esse filho, né? E aí fica uma parte para cada uma. O instinto materno falou mais alto e a mãe verdadeira falou assim, não, é melhor deixar com ela então, conservar a vida. Mas a outra que não era mãe falou assim, não, então tá bom, corta. E aí Salomão sabiamente identificou. Então observe que Salomão, além de rei, né, um sábio, um poeta, ele era também um grande juiz. E a primeira observação de Salomão no versículo 16 tem a ver justamente com a justiça, ou melhor dizendo, com a injustiça. Mas não é apenas o fato de que a injustiça está ocorrendo, né, no mundo que incomoda Salomão. Não é simplesmente o fato de haver injustiça nesse mundo. O que incomoda Salomão é onde ocorre essa injustiça. Onde, né, Salomão observou essa injustiça? No lugar do juízo. No lugar onde se devia fazer justiça. Salomão observou que no lugar onde a justiça deveria prevalecer,
reinava o quê? A maldade, nos tribunais propriamente dito. E uma das coisas, meus irmãos, que mais nos entristece, não é a impunidade. É a impunidade. Infelizmente, é muito comum, né, casos de impunidade ou mesmo negligência total por parte do poder designado, destinado, comprometido com a justiça. E nós sabemos que a parcialidade prevalece em muitos casos nos tribunais. Existem pessoas com causas que se arrastam por anos e anos, enquanto alguns, por terem um pouco mais de dinheiro, ou talvez um amigo aqui ou um amigo lá, desenrola fácil as suas pendências. É bem isso, né? Mas isso não é algo novo. Salomão observou isso na sua geração, né, no seu tempo, e a Bíblia nos fala da injustiça inúmeras vezes. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 10, versículos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem, né, os órfãos. A causa da justiça, ela sempre é evidente na Bíblia, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos rapidamente que esse é um conflito no qual Deus toma partido. Né? Ele não está do lado da injustiça. Deus nunca esteve do lado da injustiça. Ele sempre esteve, né, do lado da justiça e sempre se opôs com todo o seu poder à injustiça. Vemos isso repetidas vezes na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Deus condena a injustiça em todos os lugares, mas especialmente onde ela deveria acontecer. Né? Os juízes, os tribunais, os reis. E esse tipo de coisa ainda acontece hoje, né, em justiça? Sim. Por exemplo, tivemos poucos dias atrás um caso que trouxe muita angústia, também muita tristeza aqui no estado de Santa Catarina, né, quando um aborto foi feito e autorizado pelo próprio Ministério Público. A justiça que tinha que guardar a vida, zelar pela vida, foi que decretou que deveria ser feito um aborto. Onde estava a justiça nessa hora para esse bebê de 7 meses? Onde estava a justiça? Onde está a justiça quando soltam prisioneiros que foram condenados em primeira, em segunda, em terceira, em tantas instâncias? Onde está a justiça? Quando o direito dos pobres são lesados em detrimento dos mais ricos. Olha a observação de Salomão como ela é ampla. No lugar onde era para acontecer a justiça, impera a maldade, a impiedade. Isso leva ele a uma reflexão dos versículos 17 a 21. Né? A injustiça reinando nos tribunais, aqui debaixo do sol, leva ele a refletir consigo mesmo. Ele vai dizer, olha, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. E ele prossegue com a sua reflexão. Essa segunda parte é a reflexão depois da observação. Ou seja, o consolo do justo é que Deus julgará com justiça no tempo certo. Porque, novamente, eu reafirmo, Deus é soberano sobre o tempo e sobre a eternidade, não é? O versículo 17. Essa reflexão se estendeu ainda, né, ao ponto de Salomão compreender que essas coisas acontecem como parte de um plano soberano, né, insondável de Deus, para mostrar aos homens, né, em sua arrogância, que eles são pó. Ou melhor dizendo, né, o versículo 19, os seres humanos não são melhores do que os animais. Olha a reflexão que ele chegou, né, depois de observar a injustiça que se faz, que acontece, né, no lugar onde deveria acontecer a justiça. Ambos voltarão ao pó. Né? Essa sentença, na verdade, é o resultado de quê?
da nossa rebelião contra o Criador, conforme registrado em Gênesis, capítulo 3, 19. Depois da queda, Deus falou, olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Debaixo do sol, é isso que nós somos, meus irmãos. Pó. Né? Pó da morte que afeta todas as esferas da vida. Pó da morte que está em todos os lugares, mostrando que somos finitos. Que somos finitos. Nada diferente dos animais, ou pelo contrário, às vezes até pior do que os animais, porque os animais não matam seus filhos na barriga. Olha a reflexão que Salomão nos leva a fazer aqui. Isso não quer dizer que nós não somos diferentes, né? E também não quer dizer que isso aqui é justificativa para o evolucionismo. É simplesmente, né, a visão de um mundo sem Deus. Debaixo do sol, nós não somos melhores do que os animais. Essa é uma das declarações mais fortes na Bíblia sobre a inevitabilidade da morte. Nós vamos para o pó. Não é? O que o pregador quer dizer é que as pessoas morrem assim como os animais. A despeito de todas as diferenças que existem entre nós, temos essa mesma coisa em comum. Não é? Sendo homens ou animais, todos nós teremos o mesmo destino, pelo menos no que diz respeito ao nosso corpo físico. Vamos para o pó. E a conclusão dele, o versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Um tempo atrás, uma comunidade, né, de ateus na Inglaterra, eles fizeram inúmeras faixas e estamparam, né, em ônibus, em lugares, com a seguinte frase: provavelmente Deus não existe. Parem de se preocupar e aproveite a vida. Basicamente, essa é a conclusão que chegou Salomão aqui em sua observação debaixo do sol. Em um mundo sem Deus, um mundo onde os fracos não têm vez. Ou seja, aproveitem as coisas que vocês fazem, suas obras, seus trabalhos, se a vida é só isso aqui debaixo do sol. Isso nos leva à segunda rodada de observação, reflexão e conclusão, porque a despeito de às vezes, né, os nossos olhos perceberem essas coisas, nós somente as percebemos porque fixamos os nossos olhos naquilo que vemos fisicamente. Mas nós que andamos pela fé, temos os nossos olhos para além das coisas aparentes, para além das coisas que se veem acima, né, do sol, e não somente aqui e agora. Nós não podemos ter essa percepção concluída em nosso coração de que, né, nós somos simplesmente como animais. Porque nós somos mais do que isso. Mesmo que alguns, né, acabam vivendo como, ou às vezes pior do que eles. Então nós vamos nos dirigir agora para a nossa segunda rodada, né, a partir do versículo 1 do capítulo 4. Né, nós temos aí observação, reflexão e conclusão. A segunda observação de Salomão que ele faz aqui no capítulo 4 é sobre a opressão. Os fortes aproveitando dos fracos. Né? Pessoas que não podem se defender, né, e não tem mais, né, ninguém para defendê-las. Ele faz referência aqui às lágrimas dos pobres, né, e afirma 2 vezes que eles não tinham ninguém para consolá-los. Infelizmente, a realidade da opressão também está presente em nossos dias. Seja a opressão, às vezes, dentro de casa, né, doméstica, que nós sabemos que é uma realidade, em muitos casos. Infelizmente, às vezes descobrimos, né, de pessoas, inclusive cristãs, se justificam, às vezes, em teorias mirabolantes, eu não sei como, mas acabam se justificando. Existe opressão, não somente em casa, mas o problema também do abuso infantil, tráfico de pessoas, corrupção dos políticos, que em última instância é uma opressão aos menos favorecidos,
né, em última instância, ou talvez até em primeira, mas a nossa sociedade está cheia de situações amargas de se experimentar e de também observar. Porque às vezes, né, principalmente esses desvios de corrupção, não nos afetam diretamente, mas afetam pessoas que nós conhecemos. E traz também angústia para nós. E quando ele viu o que realmente estava acontecendo no mundo, o que ele fez? Ele desejou, né, que alguém confortasse os oprimidos, que enxugasse as suas lágrimas. Numa cultura ali de exploração, ele queria consertar os erros e consolar as vítimas das injustiças. Então, por 2 vezes no versículo 1 do capítulo 4, ele lamenta porque ninguém foi capaz de oferecer consolo para essas pessoas. O pregador aqui, Salomão, ele teve uma reação emocional intensa a ambos os grupos de pessoas. Os que sofrem com a injustiça, né, nos tribunais, e aqueles que são também oprimidos. E isso levou ele novamente a uma reflexão, versículos 2 e 3. Porque depois de observar, né, ele chegou à seguinte reflexão, olha, mais felizes são os que já morreram, versículo 2. E se você parar para pensar, essa visão ainda predomina nos nossos dias, nas nossas mentes. Não é à toa que quando uma pessoa morre depois de intenso sofrimento, o que a gente fala? Ela descansou, não é? É a mesma visão do Salomão. É melhor os que já morreram do que os que ainda vivem, né, suportando essas dificuldades, essas angústias desse mundo. Em seguida, ele vai aprofundar um pouco mais as suas emoções e diz que, olha, melhor do que estar vivo, melhor do que morrer, é não ter nascido. Pelo menos eles ainda não viram o que acontece aqui debaixo do sol. Nesse mundo onde os fracos não têm vez. Nesse mundo onde impera a poeira da morte. E não podemos negar que às vezes somos tomados por esses pensamentos. Não é? Esse sentimento é comum a todas as pessoas e a todas as épocas. Salomão é uma pessoa como nós. A diferença é que ele está só observando, ele não está sentindo na pele o que às vezes nós sentimos. Na Bíblia, por exemplo, nós temos vários casos de pessoas que experimentaram o sofrimento a tal ponto que chegaram a pedir a própria morte. Um exemplo disso foi Moisés. Números, capítulo 11, versículos 14 e 15, ele estava fadigado já daquele povo rebelde. Ele pedia a Deus, Deus mandava carne, ele pedia a Deus, Deus mandava o maná, ele pedia a Deus, Deus abria, né, a rocha, saía a água, e o povo ainda estava reclamando. Misericórdia com aquele povo. E aí ele fala assim, Moisés cansado, né, esgotado, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, ele falando com Deus, mata-me de uma vez, eu te peço. Tamanho foi o sofrimento de Moisés. Se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Elias também, depois de intensos combates, né, contra a idolatria, ele foi perseguido por Jezabel. Olha que interessante. Depois de uma campanha intensa de enfrentar 400 profetas de uma deusa lá, depois mais 400 de outro deus lá, venceu todos lá, agora ele treme diante de uma rainha que persegue ele. Ele faz o quê? Ele pede a morte. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, né, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Tamanho era o sofrimento, ele também pediu a morte. Enfim, poderíamos também citar, né, Jó, que chegou a amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento. Tamanho era também o seu sofrimento. Maldito seja o dia que eu nasci, ele fala, né, revoltado com aquelas angústias dele. Mas diferente de Moisés, Elias e Jó, Salomão aqui estava observando o sofrimento dos outros. Ele mesmo não chegou a passar por isso. Mas temos que admitir que o sofrimento dos outros levou ele também a sofrer.
Por 2 vezes, novamente eu falo. E ele vai dizer que não havia quem consolasse os oprimidos. Tipo assim, pelo amor de Deus, alguém console essas pessoas. Porque debaixo do sol, o que está prevalecendo é a injustiça, é a opressão, é a poeira da morte que está prevalecendo. Ele conclui retomando a questão do trabalho, e ao fazer isso, ele expõe, né, mais uma miséria do ser humano, que é, né, além das injustiças, da opressão, a inveja também predomina nesse mundo sujo pelo pó da morte. A inveja também predomina nesse mundo marcado pelo o pó da morte. A conclusão dele era que, né, ele experimentou, de certa forma, que um sentimento de inveja pelos que já morreram, porque eles não vão mais sentir essas dores, esse sofrimento dele. Ele sentiu inveja por aqueles que nem nasceram, porque eles não viram nada, nem aquilo que os que já morreram já viram. Ele vai dizer, olha, versículos 2 e 3, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que, né, os que ainda vivem. Porém, mais do que uns e os outros, tenho por mais felizes, né, por felizes, aquele que ainda não nasceu e não viu as obras más se fazem debaixo do sol. Está vendo, meus irmãos, como é angustiante ver a vida somente aqui debaixo do sol? Com essas lentes, né, sem, né, Cristo. São essas as conclusões que nós vamos chegar. Né? E de fato, meus irmãos, sem a certeza da vida eterna, nada disso compensa. É tudo vazio, é tudo vaidade. Nós retomamos aquele ponto lá do início de Eclesiastes. Né? Nem a alegria que encontramos no trabalho diário, né, ela jamais trará satisfação duradoura para nós. Ou seja, porque, segundo ele, o que move as pessoas a trabalharem é a inveja, né? É a vontade de ter as mesmas coisas dos outros. Olha o que ele diz. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza, ou seja, aquilo que as pessoas fazem bem, né, provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Então devemos parar de trabalhar? Claro que não, né? O encerramento aqui, os versículos 5 e 6 nos mostra que é o tolo que pensa assim. Ele vai dizer, o tolo cruza os braços e come a própria carne. O tolo está falando assim, não, todo mundo trabalha por inveja. Né? Isso é correr atrás do vento. Então não vou trabalhar não. Não, inclusive ele está falando que é o tolo que pensa assim. Né? O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O fato, né, das pessoas trabalharem pela motivação errada não faz, né, do trabalho algo ruim. Né? Pelo contrário, nós já vimos que Jesus ressignifica o trabalho, nos mostrando que, sim, correr atrás do vento é trabalhar para nós, exclusivamente para nós, porque nós somos um poço sem fundo. Mas no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. E no Senhor, meus irmãos, não é só trabalho de igreja. É os nossos trabalhos que fazemos em todas as áreas da vida. Em casa, né, varrendo, aspirando, soprando, esfregando. É no trabalho que você faz fora de casa. Quando é feito no Senhor, não é em vão. Enfim, meus irmãos, para a gente caminhar para o final, a gente tem que chamar Jesus para essa conversa aqui, porque do contrário, a gente vai se desesperar, assim como esse homem aqui. E o que Jesus pode nos falar a respeito de tudo isso? Qual seria a resposta de Jesus para aquela pergunta nossa inicial? Qual que foi a pergunta? Como viver em um mundo onde os fracos não têm vez? Em um mundo onde a poeira da morte, né, prevalece, reina em todos os lugares? Qual seria a resposta de Jesus para isso? Porque se Jesus não nos ajudar, nós vamos entrar no desespero como Salomão. Jesus, de fato, também reconhece que nós vivemos num mundo caído. É por isso que ele vai dizer em João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que Jesus fala. Jesus venceu o mundo
na cruz do Calvário e nos convida, eu, vocês e o próprio Salomão, a nos lembrarmos aquilo que foi dito no início do capítulo 3, de que há um tempo próprio estabelecido para todas as coisas. Na verdade, o próprio Salomão, depois ele, no versículo 2, no versículo 17, ele recorre a esse princípio espiritual, e ele vai aplicar a questão da injustiça, das injustiças que acontecem nesse mundo. Porque se existe um tempo para tudo, então também deve existir um tempo para que aconteça a justiça. Ele vai dizer no versículo 17 do capítulo 3, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Portanto, em vez de se enfurecer, de se entristecer com toda a opressão que nós vemos no mundo, precisamos confiar que no fim Deus vai corrigir todas as coisas. E se não corrigiu, porque ainda não chegou ao fim? Mas Ele há de fazer isso. É claro que isso não significa que nós devemos viver de forma indolente, Isso não significa que nunca haverá um tempo para buscarmos a justiça, nós mesmos, pessoalmente, individualmente, porque dependendo do lugar nosso na sociedade, como autoridade espiritual, civil, que Deus nos dá, cabe a nós a responsabilidade em buscar a justiça, em lutar contra a opressão, seja como pai, como mãe, como pastor, presbítero, diácono, como cidadão, funcionário, somos chamados para fazer o que é certo em todos os lugares, clamar por justiça. O que é, ó homem, que Deus pede de ti? Senão que pratiques a justiça, misericórdia e que ande humildemente. O texto do profeta Malaquias. O que Deus pede de nós? Justiça, misericórdia, humildade. Mas a luta principal que Jesus nos ensina é o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículos 35 a 39. O escritor diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Precisamos de perseverança nesse mundo onde os fracos não têm vez. Porque o justo viverá não é pela força do seu braço, mas é pela fé. Sim, meus irmãos, nós vivemos em um mundo marcado pelo pó da morte e do pecado. Um mundo onde os fracos não têm vez. Mas foram esses fracos que Deus escolheu para mostrar a esse mundo uma forma diferente de viver. Foram esses fracos, eu e você, que fomos escolhidos para condenar as injustiças desse mundo, as opressões, trabalhando no Senhor, porque no Senhor nosso trabalho não é em vão. E é para esse mundo que somos chamados também e enviados em missão para anunciar a Jesus com palavras, com as nossas vidas, mostrando que bem-aventurados são os que choram agora, porque serão consolados por nosso Deus, que vai corrigir todas as coisas no tempo certo. Porque bem-aventurados são os que sofrem perseguições, opressões, injustiças, porque Deus mesmo enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Como nós podemos viver em um mundo onde os fracos não têm vez, onde a poeira da morte reina, confiando que Jesus estabeleceu um tempo para todas as coisas. E no tempo certo, Ele há de corrigir todas as coisas. Até lá, Ele vai enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas, para a gente deixar de fixar a nossa visão aqui, debaixo do sol, e começar para além, acima do sol,
nós vamos cantar ao Senhor que fortalece a nossa fé, que nos conduz, né, em triunfo pelo sangue de Jesus. Quero